Gozu, traduzido como cabeça de vaca, é uma lenda urbana japonesa de uma história completamente aterrorizante sobre um animal com corpo de homem e uma cabeça de vaca que, segundo dizem, o simples ato de vê-lo pode te levar a uma série de eventos sobrenaturais e aterrorizantes. Os primeiros indícios da lenda foram no século XVII, com rumores que falam de uma aldeia na qual a história de Gozu foi contada. Dizem que toda a cidade ficou traumatizada e que, apavorados, se isolaram do mundo inteiro, fazendo com que muitos de seus habitantes acabassem morrendo de fome ou se suicidassem, temendo que, ao sair de casa, o cabeça de vaca estivesse esperando por eles. Essa terrível história do povo chegou aos ouvidos do governo central, que, temendo que a história se repetisse, decidiu eliminar todos os documentos existentes escritos sobre a terrível criatura, além de proibir a mera menção de Gozu sob pena de morte. Embora tal proibição não pudesse evitar que a história se espalhasse em partes por todo o Japão, esperando que os mais corajosos a descobrissem. Esta é a razão pela qual ninguém conhece toda a história. Embora digam que apenas contando um pouco da lenda de Gozu, muitos podem sofrer traumas graves e correr um enorme risco de morte. Existe um boato não muito distante de um professor de escola que, cansado dos seus alunos não se comportarem bem nas excursões, teve uma ideia infalível para manter seus alunos calmos. Ele começou a contar velhas histórias de terror e de fantasmas para as crianças que, curiosamente, desenvolveram vício pelos contos macabros e bizarros do professor. Em uma das viagens, o professor prometeu contar uma história proibida, que era a mais misteriosa e sombria que já havia contado, mas que só contaria se absolutamente todos se comportassem bem na viagem. E assim fizeram. Nenhuma criança levantou a voz, brigou ou fez algo de errado na excursão. Todos queriam saber qual seria aquela história assustadora. No caminho de volta, o professor se levantou e avisou que todos deveriam ficar quietos, pois ele iria contar a história do cabeça de vaca Gozu. Não se sabe como o professor havia conseguido uma das peças escritas da lenda, mas quando ele começou a ler, muitos dos alunos começaram a gritar e tapar os ouvidos. As crianças gritavam: "Pare! Não nos conte!" Mas como se ele não os estivesse ouvindo ou vendo, o homem continuou com a sua história. Dizem que seus olhos ficaram brancos e sua voz ficou muito mais baixa, como se ele estivesse possuído pelo próprio Gozu, ansioso para contar sua história. Quando o professor finalmente recuperou a consciência, a imagem ao seu redor era horrível. O ônibus havia saído da estrada. Muitas crianças ficaram cobertas de sangue e feridas com a batida. Embora não chorassem, seus rostos apenas mostravam horror e dor, mas nenhum grito foi ouvido. O motorista, que havia sofrido vários ferimentos feitos pelo vidro do para-brisa, ficou imóvel, em seu assento, segurando o volante com força, suando e tremendo, com o rosto tão pálido que parecia que já estava morto. Não sabemos o que aconteceu depois, mas o professor nunca mais mencionou Gozu, nem contou histórias de terror, e nem ele e nenhum dos alunos jamais falou sobre o que havia acontecido. Eles estavam com muito medo. A lenda de Gozu é muito antiga. Ficou um pouco mais popular com o lançamento do filme japonês Gozu, O Caminho para a Loucura, de 2003. O personagem também aparece no anime Danganronpa, The Animation, lançado em 2013. Não ousamos investigar mais sobre a história de Gozu, mas se você gostou deste vídeo, como somos pesquisadores corajosos, iremos trabalhar em busca da lenda do monstro com cabeça de vaca para podermos contar a vocês. Vocês querem que façamos isso?